Olá, Ilma, tudo bom? Tudo Bem-vinda. bem? Obrigada. Tá conseguindo me ouvir bem? Te ouço bem, e você? Tudo bem, perfeito. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para aparecer mais gente. Tava com um problema aqui, eu não conseguia ver quem tinha entrado, já tinham 7 pessoas me vendo. Vamos sim. Mali Camargo tá mandando oi para você. Amiga querida. Como é que tá você com esse semi-lockdown em Salvador, essas confusões de para, não para, funciona, não funciona, abre, fecha? A gente vive um desafio enorme como cidadão, né? E como RH, que é um pouco do que a gente vai conversar aí também, nós temos aí um papel muito importante, né? Nessa coisa de como manter a empresa dentro de um padrão de saúde e segurança, né, para que a gente tenha os colaboradores todos preservados dentro do possível. Então, algumas decisões sobre home office, sobre retorna, não retorna, quando retorna, tá bem interessante, eu diria. Tem muita coisa para fazer. Você que pega algumas cidades, então deve ser mais complicado ainda. Salvador, Isso, Camaçari, Simões Filho, Polo Petroquímico. e outros estados, né, que tem lá os seus decretos em especial, que seguem, às vezes, alguma diretriz diferente do que a gente está fazendo aqui na Bahia. É isso aí. É um desafio grande para o RH até, uma coisa interessante de conversar. Como é que vocês estão lidando com esses diferentes decretos? Cada estado tem um decreto diferente, como lidar com o funcionário. A maioria segue a OMS, mas ainda tem as peculiaridades de cada um. É isso aí. Acho que o OMS é a base para todo mundo e aí cada estado vai de acordo com a tua realidade, com o número de casos do município, do estado, enfim. E aí o segmento da empresa onde você está, se você se enquadra ou não naquela lista de negócios considerados necessários, se sim, qual é o plano, qual é o plano de Uhum, contingência, qual é o plano de retomada. Essa é a hora do RH dizer para que veio. com certeza. Bom, a gente já está com 11 pessoas online. Leide Dantas, a nossa equipe está entrando também. Menezes da Silva, Mari Camargo, Falteles. Vamos lá. A gente vai conversar hoje, bem-vindos ao live da Já Bahia, Junior Achievements. É, a gente vai conversar hoje com Ilma Dantas. Ilma é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, com MBA nessa área pela UFBA, empresária, consultora, fundadora de uma marca de modas, uma loja de modas, vai conversar essa experiência com a gente também, então é o que chamam de multipotencial, e uma pessoa que tem vasta experiência em todos os setores envolvendo pessoas. É uma coisa que eu costumo conversar muito, que a gente acaba renegando esse lado de entender a pessoa para a segunda posição, pensando às vezes no faturamento apenas, na venda, no número, esquece que, especialmente no varejo, que é o que eu lido mais, varejo são pessoas, varejo é o funcionário, é o cliente, é lidar com o ser humano. Então não adianta a gente ter uma tecnologia absurda se não entende de pessoas. E é isso que Vilma vai conversar com a gente sobre a experiência dela, a vasta experiência dela. Eu brincava com ela antes que não sabia se ela conseguia dormir ou se ficava acordado com tanta coisa que ela faz. É empresária, é consultora, tem uma empresa de modas que ela fundou, é consultora na empresa dela de gestão de RH e também é gerente de RH de uma multinacional, de uma empresa grande no setor de engenharia. Ilma, bem-vinda. Conta pra gente um pouco dessa experiência sua, desse belo balaio de gato que você criou na sua vida, essa construção toda de experiência. Tá joia. E ainda tem um temperinho muito importante que é o fato de eu ser mulher. Ser mulher, Com ser certeza. mãe, então tem aí um papel social adicional e dos mais importantes para a gente conseguir equalizar todas essas coisas. Eu vou tentar fazer um resumo
dessa minha história, né, com esses papéis que você já trouxe. E aí as pessoas fiquem à vontade para nos pedir para aprofundar ali onde elas acharem que pode ser mais interessante para elas, né? Bom, eu sou paulistana, moro na Bahia há 14 anos mais ou menos. Eu gosto sempre de contar essa parte da história, que é a decisão de querer morar aqui e não morar aqui porque era uma consequência de um trabalho ou de um relacionamento, porque não era o caso. Eu realmente decidi que eu queria morar aqui e aí fiz isso acontecer. Primeiro eu vim sem emprego, sem muita estrutura e depois eu consegui colocar as coisas no lugar depois que eu já estava aqui. Eu sempre trabalhei em RH, então a minha formação em psicologia sempre foi orientada para a questão organizacional. Então, meu primeiro emprego foi numa companhia aérea chamada Varig, companhia aérea brasileira, que a gente muito se orgulha, apesar dela ter terminado, mas lá foi a minha primeira experiência em RH. Aqui na Bahia eu trabalhei em algumas multinacionais, no Polo em geral, em Simões Filho também, e sempre na área de desenvolvimento organizacional, sempre entendendo o RH através, sim, da sua atuação estratégica, né? Porque a gente passa aí por momentos do RH, momentos em que o RH era só um DP, só folha de pagamento, depois uma hora que a gente começa a falar que o RH precisa ser parte da decisão, da liderança maior, e eu acho que a gente vive nos últimos tempos um outro status de RH, para os RHs que realmente conseguem, né, fazer o seu trabalho atuando, influenciando, que não é o de ser estratégico porque participa da decisão, mas é o que é estratégico porque muitas vezes indica o caminho, diz para onde a gente vai, né? E não só é coadjuvante, como a gente também sabe que acontece em muitos casos. Nessa minha trajetória como do mundo corporativo, vamos dizer assim, né, como executiva aí de RH, teve um momento em que eu quis muito viver a experiência de empreender, e aí talvez eu possa trazer um pouco disso para vocês aqui. Então eu pedi demissão de uma multinacional bacana, conhecida, e criei uma marca de moda chamada Dona. Ela é uma marca de moda feminina, foi toda construída, né, com o propósito de despertar a mulher para a igualdade. Eu tenho essa questão muito forte em mim, de sempre compreender a mulher como sendo alguém forte, igual, que pode conquistar as mesmas coisas, e eu pensei como é que eu poderia fazer isso para mais gente. E aí eu fui então empreender nesse segmento do varejo. A Dona, ela foi por 3 anos uma loja de acessórios para cabelo na Praia do Forte, quem conhece aqui a região. Modéstia à parte, uma linda loja, com lindos produtos, mas que a gente fechou mês passado com essa questão da pandemia, né? O impacto da pandemia lá na localidade, os decretos todos, a gente teria que se manter fechado por muitos meses com todos os custos fixos, e realmente essa conta, para nós ainda pequenininhos, ela não fechava. Então a gente entregou o ponto comercial físico e hoje a Dona é um comércio virtual, né? Então ela continua existindo, mas ela precisou ser repensada, que eu acho que é uma coisa que muitos empreendedores têm feito, né? A gente perde o sono, perde a fome, pensa em 1000 alternativas, mas para algum lugar a gente precisa ir. Então, diante de uma situação como essa, nem sempre a gente precisa desistir. Às vezes a gente só faz alguns ajustes para continuar de um jeito diferente. Depois da Dona, empreender, para quem empreende, pode até dar o seu depoimento aí, a gente fica meio viciado nisso, parece que a gente vai vendo oportunidades de negócios em todos os lugares. E por ser de RH e sentir muita falta desse meu mundo de RH, eu acabava sendo convidada para dar palestra, para ser coaching, para ser consultora em um ou outro processo. E aí eu falei, bom, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, né? Então eu fui lá e criei uma consultoria de RH que chama Essence Biz, com o meu sócio, que é o Luiz França. E a gente, então, passou a fazer vários trabalhos aí nesse período em que eu tinha, então, a Dona e a consultoria. Eu acho assim, atendi a minha expectativa de empreender no comércio, no varejo, e também a experiência de empreender no ramo de serviços, que é a consultoria, e que são 2 mundos completamente diferentes, 2 formas diferentes de cuidar das mídias sociais das empresas. Então, eu precisei exercitar aí e me capacitar com coisas que eu ainda não tinha muito conhecimento e exercitar minhas competências aí para dar conta.
E aí, há algum tempo, fui convidada para gerenciar a MKS, que é uma empresa de soluções em engenharia, que fica aqui, a sede fica em Camaçari, mas a gente tem negócios no Brasil inteiro, e são sempre grandes negócios. Então, 200 pessoas em Alagoas, mais cento e tantas no Maranhão e por aí vai. Então, a gente tem aí bastante gente espalhada no Brasil, e eu tenho hoje, então, 2 empresas e sou executiva de RH numa grande empresa aí do segmento de soluções de engenharia. Então, essa é a minha história. Houve um momento em que eu era só executiva, um momento que eu era só empresária, empreendedora, e eu agora vivo um momento de ser as 2 coisas juntas, né? Então, acho que é um resumo, assim, do que foi a minha vida, talvez, nos últimos 15 anos. Mas como foi essa toma? Você comentou por cima, foi um desejo forte de empreender. Inicialmente, foi a loja Dona, a marca Dona, foi criada por vocês, é um conceito, Sim, foi anterior à consultoria de RH ou a RH foi sim. anterior à Dona? Essa Não, parte que eu queria que vocês... Pode falar. Desculpa. Desculpa. A dona foi primeiro, a dona foi o que me encorajou, inclusive, a sair do mundo corporativo para me envolver completamente com a marca. A marca foi criada por mim, o nome foi identificado por mim, vem muito dessa coisa de ser dona da minha própria vida, dona das minhas decisões, dona do meu futuro. Ela é exclusiva para acessórios de cabelo justamente por conta dessa coisa de dona da minha cabeça, né? Sou eu que decido, então imagina uma loja inteira só com acessórios de cabelo. A gente não tinha, pelo menos até o momento em que eu fiz a última pesquisa de mercado, nenhuma outra marca de moda, e ainda mais com loja física, com esse segmento. A gente fez todo um trabalho de pesquisa de mercado, enfim, né, antes de lançar a loja. Então, a loja veio primeiro, a Dona veio primeiro. Inclusive, é uma marca registrada. Então, todos aqueles cuidados para que ela seja uma marca forte, que esteja na cabeça das pessoas, que seja uma referência em acessórios de cabelo, a gente cuidou. Então, a Dona veio primeiro. Essa coisa do desejo de empreender, ele foi, eu diria para você que um tanto inusitado. Eu passei a minha vida negando que eu pudesse empreender em alguma coisa. Eu venho de uma família de empreendedores. Os meus pais são o que a gente chama de retirantes nordestinos, ou seja, saíram do sertão da Bahia e foram para São Paulo tentar a vida quando eram muito jovens, e lá eles, por não terem estudado e não terem muitas oportunidades, o que eles podiam fazer era empreender no comércio. E assim foi toda a minha vida, e eu fui criada como sustentada, né, como resultado desse negócio dos meus pais. Mas sempre um negócio muito duro, de acordar muito cedo, de não ter tempo para nada, de não poder acompanhar o crescimento dos filhos. E aí o lado da psicologia, né, eu tinha essa crença limitante em mim, de que ser empreendedora era não ter vida, não viver, não ser feliz, só trabalhar. Então, eu fui estimulada todo o tempo, como muitos de vocês, a estude, aprenda inglês, vá trabalhar numa multinacional, se torne um executivo, vire gerente, esse é o seu caminho, né? E eu fiz tudo direitinho, segui exatamente esse caminho. Mas eu, em dado momento, comecei a achar que o crescimento da minha carreira, naquele momento que eu vivia há 3 anos, ele ia ter um preço muito alto. Então, me tornar uma diretora de RH, no momento que eu estava, ele ia me cobrar muito mais do que eu estava disposta a dar, em termos de saúde física e de tempo para minha vida. Então, era um paralelo interessante, né? Se o empreendedorismo ia tirar minha vida e eu ter que trabalhar que nem uma louca, por outro lado, o mundo corporativo não era diferente. Então, afinal de contas, onde é que eu queria estar, né? Se o ônus parecia ser muito parecido, era muito parecido. E aí eu resolvi realmente me encorajar, pedir demissão, que era uma coisa maluca na época, né? E talvez até hoje, porque é um país em crise. E eu falei, se todas as competências que eu tenho, e eu sou elogiada, eu ganho prêmios, eu sou promovida no mundo corporativo por conta disso, se eu pegar tudo isso e colocar em prol de algo que é meu, que eu acredito, que eu vou cuidar, eu tenho grandes chances de ter sucesso e de ter um pouco mais de independência, talvez, né? Não financeira, não se enganem, mas de independência do tempo, né? De poder cuidar do meu tempo de outra forma. E aí tive o apoio da minha família, do meu esposo em especial, e a gente seguiu então na criação da Dona. Foi assim que aconteceu. Hoje eu me pergunto, e aí se tiver alguém
em vias de empreender, né, eu recomendo que se faça essa pergunta que eu não me fiz na época, que é assim, empreender por quê, empreender para quem, né, e empreender para quê? Eu acho que muito do que me motivou a empreender naquela época era um certo desconforto com o mundo corporativo. E aí, assim, meio como se eu tivesse meio de saco cheio daquelas politicagens todas que a gente é obrigado a conviver no mundo corporativo. Então, aquilo foi uma mola para eu ter a coragem de pedir demissão e tudo mais. Hoje, eu acho que a gente precisa se fazer um pouco essas perguntas, porque você lá no mundo do empreendedorismo, você talvez não viva a politicagem do mundo corporativo, mas a politicagem vai estar em outros ambientes. Então, a gente, de fato, não consegue se livrar de algumas coisas, a gente precisa aprender a lidar com elas. Então, se o motivo pelo qual você vai empreender é porque você quer fugir de alguma situação que te desconforta, eu te diria para refletir mais um pouco, porque você vai encontrar essa mesma situação lá, só que com outra roupagem, né? As experiências que a gente vive, elas são muito similares nos dois mundos, com a diferença de que você tem menos segurança financeira, se é que eu posso dizer que alguém tem segurança financeira. Então, você precisa estar emocionalmente muito respaldado, muito amparado. Isso não quer dizer apoiado pela família. Se a família te apoia, é muito bom. Torna as coisas um pouco mais confortáveis. Mas não resolve as coisas que você precisa resolver, porque quando você resolve empreender, é você o responsável por qualquer coisa que der certo ou que der errado. Principalmente o que der errado. Quando a gente está no mundo corporativo, vez ou outra você pode dizer, foi a área tal que não fez, foi tal setor que não... Quando a empresa é tua, não existe, nem no seu colaborador, no seu empregado, você não pode responsabilizar. Porque ainda que ele tenha feito algo errado, a responsabilidade é sua por não tê-lo preparado. Todo o tempo a responsabilidade é sua. Então eu acho que esse aí é agora o grande presente que eu ganhei na minha experiência como empreendedora para voltar para o mundo corporativo. Então hoje eu estou no mundo corporativo com essa bagagem do empreendedorismo muito forte. Então também vejo a vantagem disso e da minha maturidade em voltar para o mundo corporativo agora. Você acha que esse resgate que você fez de uma experiência que você viveu quando jovem, quando adolescente, com seus pais, ao quebrar paradigmas, ao quebrar barreiras, ao construir uma nova crença em você, modificou muito, e empreender, modificou a sua visão de mundo, de relacionamento com pessoa e fez com que você conseguisse enxergar melhor um pouco decisões de presidente de empresa, diretores, CEOs, ou o que seja, e você conseguiu ter um equilíbrio emocional um pouco melhor do que você tinha antes no trato com essas pessoas? Perfeito, assim, acho que você resumiu exatamente a leitura que eu faço dessa minha passagem. Antes eu certamente era aquela colaboradora muito bem avaliada, sempre tive bons relacionamentos por onde eu passei, mas um tanto ranzinza, com umas coisinhas aqui, outras ali, umas reclamaçõezinhas que hoje eu falo, caramba, eu reclamava disso, né? Que bobagem, isso não faz nenhuma grande diferença na vida de ninguém. E o mundo do empreendedorismo, ter os meus próprios colaboradores, precisar fazer a gestão das minhas meninas na loja, né? E às vezes eu as via se queixando de coisas que eu também já tinha me queixado há algum tempo atrás, né? E agora no papel de empresária, ou no paralelo com um diretor, o dono de uma empresa, né? Um presidente como você fez, eu já olhava para aquilo de uma maneira diferente. Então, sem dúvida nenhuma, tem um amadurecimento da experiência de empreender, que eu acho que são dois caminhos. Ou você aprende, e isso te deixa mais robusto, com um repertório maior e melhor para novos empreendimentos, ou no meu caso, para voltar para o mercado corporativo, por exemplo. Então você cria uma pele um pouquinho mais resistente, você cria um repertório que te leva adiante, ou você fica decepcionado e angustiado e traumatizado com empreender e nunca mais na vida quer ouvir falar em empreender. Acho que são esses dois, né? Como eu sempre fui de olhar muito para diante, de não lamentar as coisas, eu peguei a primeira opção, eu falei, quais são as competências, as características que de repente eu nem sabia que tinha, e esse lado de empreender me deixou bastante forte, que eu agora também posso usar na minha atuação, ou numa terceira empresa que eu venha a criar, ou no redesenho das duas que eu já tenho, ou até mesmo onde eu trabalho hoje. Então, às vezes eu vejo lá
os diretores, o presidente tomando decisões, e eu escuto aquilo com completo, com empatia, porque eu entendo exatamente o que ele está analisando e por que a decisão está sendo daquela forma. Às vezes uma decisão difícil de comunicar, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Tem coisas muito difíceis de se comunicar, redução de salário, suspensão de contrato, MP 93 não sei o quê. E hoje eu ouço tudo aquilo entendendo isso de uma outra maneira. Então, é uma experiência que não se perde. Eu sempre tive muito claro para mim que eu não sabia onde ia dar a dona, a Essence Bis, mas eu tinha certeza que eu precisava aproveitar a jornada. E eu acho que isso eu fiz direitinho. Aproveitei mesmo. Aproveitei todas as lágrimas, todos os sorrisos, todas as noites sem dormir. Não podia ser à toa. Aquilo tinha que me ensinar alguma coisa. E aí eu acho que hoje eu me sinto mais fortalecida, né? Mas essa questão da inteligência emocional, ela vem de como você vai lidar com a emoção e não necessariamente que você não vai sentir, né? E aí onde eu acho que tem um ganho. Conhecer-se também ajuda a achar esse equilíbrio emocional e saber como você vai lidar precavendo-se da situação, né? Exatamente. E conhecer-se é um caminho eterno, né? Mas eu acho que reconhecer, por exemplo, as suas vulnerabilidades, saber onde para você é mais difícil e aí ali naquele ponto você pedir ajuda. Isso eu estou falando desde coisas técnicas, então se você entende que a área contábil para você é mais difícil, peça ajuda, não tente fazer sozinho, não é porque você está empreendendo que você tem que fazer tudo sozinho o tempo inteiro, né? A gente fala muito, né, nesse mundo do empreendedorismo que empreender, ele não precisa ser, ele tem uma tendência de ser solitário, mas ele pode ser solidário, né? E a gente vai se juntando a outros empreendedores, vai buscando ajuda. Então, quando você se reconhece e se conhece, você sabe onde estão as suas deficiências, muitas vezes técnicas. Eu não entendia nada, eu não tinha ideia do que era lucro presumido e do que era Simples Nacional. Eu tinha 2 empresas com tributação diferente, eu tive que entender minimamente sobre isso. Né? Então isso já me capacitou. Mas eu vou muito além? Não, eu não consigo, eu não tenho esse talento para ir tão além. Mas aí como é que eu faço? Então eu tenho alguém que me ajuda com isso, você busca ali uma ajuda. Quando você se reconhece, e aí você assume as suas vulnerabilidades. Então para mim era muito claro, onde eu ia bem eu ia sozinha, e onde eu precisava de ajuda e pedir ajuda. O que para mim como pessoa sempre foi muito difícil pedir ajuda. Nessa coisa de você se conhecer, para mim sempre foi muito difícil pedir ajuda. Eu sempre quis fazer tudo sozinha. O empreendedorismo me trouxe isso. Minha amiga, sozinha você não vai. Sozinha você não vai. Então é a hora de você, que tanto ajuda todo mundo, levantar a mão e falar, alguém me ajuda com tal coisa, né? Então esse é um grande aprendizado. Aí hoje, de volta no mundo corporativo, como gerente de RH, eu tenho uma equipe que faz as coisas, eu tenho pares, equipes em, né, outras áreas. E eu preciso saber manejar isso. E basicamente o que eu faço é oferecer ajuda e pedir ajuda para o trabalho acontecer. Né? Se a gente espremer, tudo que a gente faz é isso. Eu ofereço ajuda do RH para todas as áreas e peço ajuda para eles para que eu consiga conduzir meu trabalho. Então é uma experiência de aprendizado de vida mesmo. Você notou no começo do seu empreender, a sua visão de empreendedorismo era muito ligada aos seus pais, você deixou isso claro no começo, mas você notou que você chegou a resgatar algo dessa, não da verve empreendedora, mas da maneira de empreender deles no início do seu processo, ou você readaptou para uma releitura sua e criou novas crenças, criando uma nova maneira de empreender que não estava ligada a eles? O nome da loja, Dona, você disse que estava muito ligada a ser dona do seu próprio ser, cabelo, a mentalidade, a parte do intelecto e a direção que você pode dar à sua vida, etc. e tal. Então você já entrou nessa pensando em fazer uma migração forte da experiência que você teve no passado. Isso aconteceu naturalmente, inconscientemente, ou foi uma construção que veio com o tempo? Foi uma construção, foi racional, assim. Eu precisava desconstruir a ideia de que empreender era só sofrimento. Era só não poder ver os filhos crescer. Isso foi desde o começo uma construção racional sua, então? Racional. Até porque eu não me via como empreendedor. E aí um dia meu marido falou, por que você resiste tanto a empreender se eu vejo em você naturalmente atitudes, ações, de vender coisas, de vender ideias com tanta habilidade, por que você resiste tanto? E eu resistia mesmo. Eu me lembro que nesse dia eu fiquei brava com ele, eu fiquei ofendida, era como se ele tivesse... Seu marido é empresário também?
Meu marido é meu sócio e é das duas empresas, empresário como eu, e é diretor de RH da Corsa Brasil, que é a empresa aqui de Camaçari, que foi eleita a melhor empresa para se trabalhar em 2019. Então, somos os dois psicólogos, os dois de RH e somos sócios aí nessas duas empresas. Mas ele me dizia isso muito fortemente. Eu me ofendia, eu lembro disso claramente, assim, como eu vou largar minha carreira para ficar vendendo coisas? Eu menosprezava muito isso, porque associava a uma dor muito grande de não ter tido a companhia dos meus pais durante a infância, né? Eles estavam sempre trabalhando. Então, nunca me faltou nada, né? Mas eu sabia que eles sofriam de não poder nos dar atenção. Então, eu não queria viver essa história. Esse era o registro que eu tinha. E aí, a partir daquela conversa com ele, eu falei, mas quem disse que precisa ser sempre assim, né? Essa é a história deles, eu posso tentar fazer a minha de outra maneira. Com Então, certeza. foi muito racional. Eu tomei a decisão de que eu pediria demissão no início de 2016 e eu só pedi demissão em setembro de 2016. Ou seja, eu passei um período realmente me testando, me imaginando numa situação em que eu não teria salário, numa situação em que levaria tempo para minha empresa poder me dar retorno, como é que eu ia, se eu sempre me sustentei desde 19 anos de idade, como é que seria não ter o meu próprio dinheiro? Então foi muito racional mesmo. E terapia, né? No meu caso, fui fazer terapia, porque eu não queria, eu sabia que tudo podia acontecer, mas eu não podia adoecer, eu não podia deprimir e eu não podia perder a esperança, perder a noção. Então eu fui construindo assim novas crenças para substituir as crenças que eu tinha de que empreender era sempre muito dolorido, muito cansativo, era muito roubar você da vida, né? Você não podia viver as outras coisas e eu queria viver as outras coisas. Então eu fui construindo, tanto que eu me lembro que o meu pai dizia assim para mim: mas minha filha, você vai abrir uma loja e vai ficar trabalhando sábado e domingo, você não vai ter tempo para nada, né? E eu dizia, não, pai, eu vou desenhar um negócio em que ele não dependa de mim para existir. Eu vou ter lá as pessoas que vão trabalhar e eu vou fazer a gestão da empresa. Como os negócios da minha família, eles existem até hoje, os mesmos negócios, o que eu acho que aconteceu muito é que eu fui estudar. Então, eu fui fazer Empretec, eu fui fazer curso de mídias sociais, eu fui fazer o Canvas inteiro do meu negócio, eu fui fazer tudo aquilo que a gente aprende sobre conhecer quem vai ser seu cliente, eu fui saber qual era o cheiro que a loja ia ter. Eu fiz uma porção de coisas com acessos a informações que eu tinha que os meus pais não tinham na época dele. Mas nos negócios que eles têm hoje, eu às vezes me atrevia a dar uns pitacos agora, dizer, pai, mas por que a gente não faz diferente? Meu irmão é sócio do meu pai, por que não tem um controle financeiro assim, assim, assado? Por que não tem uma planilha, né? E aí eu comecei a ver que eu estava tentando, na verdade, fazer agora o inverso, que era contribuir para que o negócio deles tivesse um pouco mais de estrutura, né? Então foi uma experiência e tanta. E tem sido, Ou seja, né? o resgate que você fez no passado fez com que você reconstruísse o negócio. O resgate que você fez no seu futuro fez com que você reconstruísse o negócio do passado, que iniciou todo o ciclo e refez todo a Exatamente. coisa se fechar. Interessante. Vamos conversar um pouquinho. Aqui a conversa está interessante, eu acabei desviando do tema. Vamos falar um pouco de sua experiência de RH e inteligência emocional, mas eu queria lhe fazer uma pergunta que você comentou comigo, comentou agora, comentei com você também depois, antes quando conversamos, aquela diferenciação do RH do antigo famigerado DP, que ninguém gosta, aquele lugar que ninguém quer trabalhar, o RH passou por uma reformulação, acabou sendo a Vedete, onde as pessoas querem todas trabalhar com RH, porque passou a ser, na verdade, um atrativo de novos talentos e gestão de pessoas. Então mudou da folha de pagamento, departamento de pessoal, recursos humanos, gestão de pessoas. Tem um termo mais novo, mais recente, que eu já não lembro mais qual é. Como é que você vê essa construção desse aprofundamento da ciência dos recursos humanos e da gestão de pessoas ao longo do tempo, e como é que você trabalha com isso, tanto na sua empresa de engenharia, na empresa que você trabalha, quanto na sua loja, na atração de novos talentos, adaptando-as. Como é que você faz? Você as adapta para a visão, objetivo, valores da empresa, ou você já faz essa seleção para as pessoas que têm um molde já focado no que são os valores da empresa, que isso é um paradigma muito forte hoje na gestão de RH, na contratação, no empreendedorismo. Como eu falei, empreender
e varejo especificamente, são pessoas, e contratação de pessoas acaba repercutindo pesado na própria saúde da empresa, saúde do empresário e saúde do negócio. Sim. De fato, o RH tem uma história, né? Que começou com essa coisa do DPzão, que a gente chama, né? Que era aquele balcão para carimbar a carteira de trabalho e garantir que os pagamentos iam ser minimamente feitos no dia, para hoje um momento em que o RH ele é estratégico no sentido que ele muitas vezes dá a direção e não só participa, no sentido de só ser coadjuvante. Eu acho que é uma longa história aí, talvez de uns 20 anos de evolução do papel do RH, e eu acho que esse momento que a gente vive com a pandemia, ele é ainda crucial, assim, se o RH não se fizer necessário, mais do que estratégico agora, ele não vai ter outra oportunidade, porque você está com um mundo com pessoas doentes, pessoas trabalhando, negócios doentes, negócios que estão terminando, negócios que estão nascendo. Nada vai acontecer sem pessoas. Então, como é que você consegue, como RH, dar essas direções? O departamento pessoal, ele é necessário, né? Pirâmide de Maslow, se você não pagar direito, não adianta você vir com outras conversas depois. Então, você precisa pagar direito, o que eu quero dizer é pagar no dia, pagar de acordo com o que foi combinado, né? Então, essa é uma parte muito interessante, é o guardião ali da saúde financeira da folha de pagamento. Na empresa que eu estou, quando eu cheguei, tinha muito uma coisa assim, o setor do DP, o setor administrativo e o RH. E eu não entendia, e muitas vezes ainda me perco nesse vocabulário lá, porque para mim tudo é RH. Aí, dentro desse guarda-chuva do RH tem várias caixinhas ou várias partes que são especialistas em algumas coisas, mas RH é todo mundo. Olhar para o colaborador, todo mundo tem que olhar. Atender o colaborador bem, todo mundo tem que atender, não importa em que posição dentro do RH você está. Dar atenção para alguém que chega ali para pedir uma informação, se antecipar na informação que ele pode estar precisando, tudo isso é RH. Não importa se você está fazendo cálculo de rescisão ou se você está desenhando um plano de desenvolvimento para a liderança. Tudo é RH. Então, eu acho que a primeira grande visão é entender o RH como a área que olha para as pessoas além do currículo, olha para as pessoas além do resultado, olha para as pessoas com aquilo que elas trazem para entregar. Você falou em algum momento sobre fazer um fit entre valores da empresa e candidatos que você esteja procurando, ou às vezes os teus próprios candidatos, os seus próprios colaboradores, para entender se você tem a pessoa certa no lugar certo, e por aí vai. E o que eu penso, e aí é muito, muito meu, assim, mas é o meu discurso também por onde eu passo, então eu estou vendo que tem pessoas aqui na live que já trabalharam comigo, pessoas que são da minha equipe hoje, elas podem depois colocarem aí, se ficarem à vontade. O que eu entendo é que Está aberto até para perguntas. Se alguém quiser perguntar algo a Ilma, a gente está aceitando perguntas. Desculpa, Ilma. Imagina, o que eu entendo é assim, nós temos os nossos valores, e eles são construídos com as nossas vivências, a história de vida, de família, enfim. Eu não tenho como ir no mercado e ficar caçando quem tem um valor igualzinho da empresa. Você vem com os teus. Agora, os teus precisam estar minimamente alinhados com os nossos como empresa. Então, se uma empresa tem 600 pessoas, aquelas 600 pessoas, elas não têm os mesmos valores. Elas têm os valores delas, mas naqueles 4 que a gente definiu, ou 5, que são os valores da empresa, nós nos assemelhamos pelas atitudes e pelo comportamento. Esse é o ponto. Nem todo mundo tem, por exemplo, transparência como seu primeiro valor, mas é uma pessoa extremamente de confiança, é uma pessoa que fala a verdade, é uma pessoa... Então, a transparência, de alguma forma, permeia ali o comportamento dele. Quando ele entra na empresa que a gente apresenta os nossos valores, é no sentido de aproximá-lo daquilo, mas não vou transformar os valores de ninguém. Por isso que eu digo que, e eu tenho essa conversa diariamente, hoje ainda falei sobre isso no telefone com alguns colegas, já que eu estou em home office há 3 meses, né? A gente pode até ensinar alguém com uma competência técnica, e hoje em dia, então, se aprende sozinho. Agora, os valores pessoais é que precisam ser alinhados com os nossos. Eles, às vezes, não são exatamente iguais, mas eles estão alinhados. E se eles estão alinhados, eles vão se aproximar muito daquilo que é o valor, por exemplo, de uma empresa, pessoa jurídica. Na Dona,
eu dizia que o nosso principal, né, o que a gente tinha de melhor ali era despertar a mulher para a igualdade. As pessoas, você como um rapaz, provavelmente não consegue alcançar o que eu vou dizer, porque não é a tua experiência de vida. Mas tem mulheres que acham lindo usar coisas no cabelo, mas elas não usam porque elas entendem que aquilo é só quando elas estão de férias. Uma tiara, por exemplo. Não vou usar porque é só quando eu estou de férias. Não vou usar porque eu sou uma executiva. Como é que eu vou trabalhar com uma presilhinha no cabelo? Por que não? Então, lá na loja, eu dizia para as meninas exatamente isso. A gente precisa despertar a mulher para a igualdade, porque se hoje ela acha que ela não pode usar uma presilha, ela também vai acreditar que ela não pode ser gerente, ela também vai acreditar que ela não pode ser promovida. Vamos desconstruir. Então, as vendedoras da dona, as donas, como a gente chama, elas podiam ter os valores pessoais dela, mas elas entendiam que ali a igualdade era algo muito forte. Então, elas precisavam refletir isso no atendimento delas. Em grandes empresas, as coisas funcionam da mesma maneira. E o papel da gestão de pessoas, ele é um papel extremamente incômodo, muitas vezes. A gente, às vezes, chega para poder incomodar um pouco, porque existe uma história, existe um fazer da mesma forma toda a vida, e aí chega alguém do RH e diz, mas por que você não faz uma reunião de feedback com o teu funcionário? Você já conversou com ele nos últimos 3 meses? Ah, não precisa, eu falo com ele todo dia. E aí você então percebe que ali precisa ser construída uma cultura de feedback. Isso incomoda, porque isso cutuca lideranças que nunca fizeram isso na vida. E agora chega aqui um RH dizendo que eu tenho que fazer. Então, precisa ter coragem para ser de RH. Em 2016, se eu não estou enganada, o César Almeida, ele era o presidente da BRH. E ele me convidou para falar no dia do profissional de RH, né, para um grupo de mais de 100 pessoas de RH. E eu me lembro que falei muitas coisas sobre a minha experiência, mas teve uma frase que eu falei que até hoje, quando eu encontro as pessoas por aí, elas falam, nunca mais me esqueci do que você falou. E eu digo isso diariamente na MKS. Profissional de RH não pode ter medo de perder o emprego. Se você tem medo de perder o emprego, você tem dificuldade de ser de RH. Porque você precisa poder falar, poder construir, poder desconstruir, poder desaprender para reaprender. Então, se você tem receio de dizer para o presidente da empresa que aquele não é o melhor caminho, porque você pode perder seu emprego, você certamente vai estar numa atuação limitada. Você precisa ter autoestima suficiente, óbvio que conhecer do que você está fazendo, mas profissional de RH em qualquer nível, seja o analista júnior, seja o diretor, ele não pode ser refém do medo de perder o emprego, porque senão ele deixa de atuar, porque o profissional de RH precisa poder falar, precisa poder orientar, precisa poder conduzir. Se ele se acanha por medo, ele não está fazendo o trabalho dele completamente. Então, quando você fala de gestão de pessoas, para mim é isso. Em algum momento eu preciso dar um feedback para a minha chefe, para o presidente da empresa que eu trabalho. E também ouvir da minha funcionária. Olha, Ilma, você não devia ter ido por esse caminho. E ter maturidade para isso, né? Aí você vai dizer, mas a maturidade vem com a idade, vem com o tempo. Você hoje já, como gerente, eu entendo e eu concordo. E eu acho que são fases da vida. Mas eu acho que desde o júnior, né? Desde do analista júnior, do assistente de RH, você já vê ali alguém que realmente pode contribuir. Porque não se cala, né? Tem uma frase que eu acho que é do Henry Ford, que ele fala o seguinte, não vou saber exatamente, mas é alguma coisa nessa linha. Não é bom o funcionário que só faz o que se manda e nem aquele que nunca faz o que se manda, né? Então, nesse meio do caminho é que está ali o RH. Tem horas que a gente recebe uma direção e segue a direção. Tem hora que a gente percebe que a direção não é o ideal, ou pelo menos acha que não é a ideal, precisa falar. E eu já tive nessa empresa que eu estou agora algumas experiências muito positivas de ter levantado a mão e ter dito, peraí, podia ser diferente aqui? E o presidente da empresa fala, pô, Ilma, realmente, não tinha pensado nisso, pode ser diferente sim, a gente vai reajustar. Então, não dá para ter medo, né? A gente tem que seguir para modificar esse ambiente de negócios, que a gente sabe que eu tenho uma filha de 16 e uma de 7. Elas não vão querer trabalhar nesse mundo quadradinho, que chega às 7h30, vai embora às 17h30. A gente precisa começar a reformular. E como é que você faz isso? Você desconstrói e reconstrói. Para desconstruir, você tem que ter coragem de dizer, olha, sempre foi assim, mas não precisa. A pandemia, por exemplo, trouxe isso. Todo mundo sempre fala em home office, é uma palavra bonita, poucas empresas têm isso determinado como uma política, e agora a pandemia obrigou todo mundo a trabalhar em casa. E a pergunta que eu faço é, está sendo menos produtivo? As pessoas estão entregando menos? O teu funcionário que consegue dar uma corridinha na esteira antes de entrar na reunião, ele produz menos? Tenho certeza que não.
né? Mas aí precisou vir essa experiência tão terrível para poder as empresas hoje pensarem, quer saber, será que precisa todo mundo voltar ao trabalho ou metade dessa equipe pode continuar em home office? E a gente vai reduzir custo com isso, com isso, com isso, com aquilo, né? Então é a hora do RH fazer a gestão de pessoas. E gestão de pessoas não é do diretor para baixo. Gestão de pessoas é do presidente para baixo. Então você precisa ter coragem aí para poder se colocar. Você falou agora da pandemia. O mal que nos aflige atualmente, número de mortos subindo a cada minuto, meu celular não para de tocar com mensagens confusas, cada hora é o empresário falando uma coisa, outro fala outra, o outro diz que o prefeito falou isso, o prefeito desmente o que foi dito, enfim, as coisas estão completamente fora do normal e no fim e a cabo ninguém sabe o que fazer, está todo mundo perdido. Desde a mais alta autoridade do país, em qualquer país, até mesmo os médicos estão confusos, sem saber muito bem qual caminho que traçar. Como manter, tanto como empreendedor, aí eu estou saindo um pouco do gestor de RH, mas escutando a experiência do gestor de RH, porque no nosso meio a gente fala mais com empreendedores, com empresários, tanto como empreendedor quanto como funcionário, manter esse equilíbrio emocional em um momento como esse. Abstendo-se, que é o que eu tento fazer bastante, abstendo-se do máximo possível das informações que são perniciosas, mas ao mesmo tempo tendo que estar informado constantemente do que vem acontecendo, novas legislações, novas leis que podem afetar diretamente ao negócio. Sim. E quando você fala, né, tentando manter um equilíbrio emocional, equilíbrio emocional esse que o empreendedor também não está tendo. Ele também está desesperado, no início principalmente, que a gente não sabia se, por exemplo, as parcelas do financiamento que foram feitas para a implantação do teu negócio poderiam ser adiadas, né? Hoje a gente já avançou um pouquinho, já sabe que elas puderam ser adiadas por um período. Mas tiveram momentos que a gente não sabia como é que ia ficar a folha de pagamento, o que podia fazer. Antes de sair a primeira medida provisória que te dava algumas sugestões de como conduzir sua equipe, não tem equilíbrio emocional, tá todo mundo realmente desesperado porque as compras que você fez de mercadoria no cartão de crédito, você não tem como desfazer, você vai precisar pagar aquele cartão, né? Então, assim, foi um momento, assim, e ele é próximo, então acho que dá para falar dele nesse contexto, extremamente desgastante, de pessoas adoecendo, eu adoeci. Eu tenho asma, então todas as vezes que alguma coisa me acontece, eu já começo, já sei logo que aconteceu alguma coisa, né? E eu tinha uma equipe de 3 funcionárias lá em Praia do Forte, que eu sabia que elas iam ter dificuldades de se recolocarem no médio prazo, ou talvez até no longo prazo. Eram pessoas que tinham acabado de ter bebê, eu tinha essa experiência na minha equipe, as minhas funcionárias tinham ficado grávidas, tinham tido os bebês e estavam voltando de licença maternidade. E eu precisava dizer alguma coisa essa que nem eu sabia em determinado momento. Como é que eu fiz? Eu sempre acho que a comunicação ela é o segredo do possível bem-estar nas relações. Então, eu chamei a minha equipe na loja e falei para as meninas, está acontecendo tudo isso, eu não tenho a menor ideia de como a gente vai resolver, mas a gente vai combinar o seguinte, eu vou dizer para vocês dia a dia como é que eu estou conduzindo, até onde eu sei dessas informações, né? Ou até onde eu sei que decisão eu vou tomar. Eu me lembro como hoje, eu disse para elas, não comprem nada, não façam prestações, não se comprometam financeiramente mais do que vocês já estão comprometidos, porque eu não sei onde isso tudo vai dar. Eu consigo garantir o salário de vocês do mês que vem, mas se a loja fechar, a gente vai precisar repensar isso. Então, elas ficaram com essa informação já de alerta para não terem, porque tem uma parte da responsabilidade que não é do empresário, é do empregado, né, do colaborador. A gente tem uma parte, o outro tem uma parte. Elas ficaram com essa informação, cuidaram lá da vida pessoal delas de alguma maneira, e eu fazia esses contatos quase que diários. E eu lembro que quando saiu a primeira medida provisória que dizia que a gente poderia dar férias e pagar depois de um mês, que eu anunciei isso para minha equipe, foi o dia que eu mais chorei, porque ali tinha uma solução para mim como empresária, mas para elas era um caos, porque elas iam esperar um mês para receber o salário. E eu não fui bem compreendida num primeiro momento. Não, mas minhas férias são minhas férias, eu tenho direito às férias, por que você só vai me pagar depois? Falei, porque é aquilo que a gente começou no começo, né? A questão de você ter que sair como funcionária, empreender para enxergar, às vezes, decisões
Desculpa, pode falar. Exatamente. Não, mas é exatamente isso. Então, eu me colocava do lado dela e eu entendia completamente o que ela estava dizendo, mas do lado de cá, aquilo era a minha tábua de salvação. Ou então, meu negócio ia ter que ser encerrado imediatamente, demitir todo mundo sem dinheiro para rescisão. Então, eu lembro que eu chorei muito num primeiro momento de decepção. Meu Deus, como é que elas não entendem que não tem outra alternativa, né? E aí era esse exercício que você acabou de falar. Você vai e volta no papel. Então, você vai para o papel delas e volta para o teu. Mas hoje, o meu papel é o papel de empresária. Então, as minhas ações precisavam ser tomadas no sentido de, inclusive, preservar o emprego delas, se eu pudesse, ou minimamente as verbas rescisórias a que elas têm direito. Tem muita gente sendo demitida sem receber nada, né? Então, eu me lembro que teve esse estresse aí num determinado dia, mas passou uma semana, a gente voltou a conversar e aí estava todo mundo na mesma página. E aí eu tive tranquilidade para tomar as próximas decisões. Eu sempre fui muito envolvida com as pessoas que trabalham comigo, no sentido das suas necessidades e também de cobrar quando eu preciso cobrar. Mas essa instabilidade, eu tenho uma dificuldade muito grande de quem não tem confiança no que eu estou dizendo. Então, no momento que eu achei que elas não estavam confiando no que eu estava dizendo, como empreendedora, eu sofri demais. E aí onde eu falo, o que é inteligência emocional? É o que você faz com a sua emoção. Não é que você não vai sentir. Eu vou sentir. Mas o que eu faço? Eu esculhambo com as meninas ou eu me recolho, penso, me coloco no lugar delas e encontro uma outra forma de levar aquela informação? Que foi o que eu fiz. E aí tinha passado uns 4 dias, já tinha pegado fogo na televisão, né? Todo mundo já estava sabendo o que estava acontecendo. E aí elas entenderam que aquilo que eu tinha sugerido era o melhor para aquele momento. Que era colocá-las de férias, para ganhar 30 dias para pensar no que ia acontecer. Então eu acho assim, para responder mais objetivamente, a comunicação é a chave de tudo. Faça comunicações claras. Ah, mas eu não posso dizer tudo. Ok, não diga tudo, mas aquilo que você disser, diga com 100% de verdade, com 100% de intenção tua de cumprir, né? Tem coisas que você não pode dizer? Não diga. Ok, eu também acho que tem coisas que a gente não pode dizer. Mas se utilize da comunicação para fortalecer esses momentos mais difíceis, principalmente com colaboradores, com parceiros, por exemplo. Eu tinha acabado de mudar minha loja de ponto, eu tinha um contrato de aluguel super novo. Era uma multa astronômica de cancelamento, né, de contrato. Mas aquele cara que é o dono da loja, ele é um parceiro do meu negócio. Como é que eu vou me comunicar com ele? Eu vou dizer para ele, olha, você sabe que ninguém tem dinheiro para pagar nada, então você não pode me cobrar. Ou eu vou dizer para ele, eu entendo que o senhor vive disso, o senhor também não tem culpa da pandemia, vamos encontrar um jeito para que nós dois possamos sobreviver desse negócio. Então, a comunicação com verdade, eu não consigo ver como é que vai dar errado. Eu acho que sempre dá certo. Maravilha, sensacional. Vamos abrir aqui para perguntas e ver. Alguém tem alguma Vamos pergunta lá. que queira fazer para a Ilma? Ilma, Por depois favor. eu quero ao final, antes que eu esqueça, já tivemos umas perguntas aqui sobre a Dona, para você deixar o site de vocês. E Tá bem. eu queria até fazer umas perguntas sobre essa experiência de transferência da loja física para o e-commerce, mas eu nem senti o tempo passar, já estamos conversando há 51 minutos e já o Instagram que vai me cortar. Não vai deixar a gente continuar. Então a gente vai ter que ficar com essa pergunta para outra hora. Que tem uma limitação de tempo, eu não lembro se são 55 minutos ou uma hora. Está acabando. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Ilma? Todo mundo, a maioria aqui conhece ela, já conhece bem o trabalho, pelo que eu estou vendo. Já sabe muito bem como é que a Ilma pensa. E tá cheio de fãs você, viu? Nalva querendo saber sobre a loja. Ilma, perdi sua conexão? Tô te ouvindo meio cortado. Você me... Tá cortando. Vamos lá, A qual é minha tá o ok, mas eu site tô te da ouvindo meio Dona? cortadinho. A Dona tem... Eu vou te dar o Instagram primeiro. É @eusoudona, do jeitinho que a gente fala. Eu sou Dona dona com de mim, N? né? Então, Dona simples. Dona como tem que ser dona, né? Eu sou dona. A Essence Biz é @Essence Biz. Biz é de B-I-Z no final, underline. Eu vou O pedir site da aqui, Dona é www. L França Oficial, eu acho que trabalha com você? É meu sócio, meu marido. Ele Você poderia então digitar aqui pode. para facilitar? Então vamos lá, qual é o Pode. nome do site? www.eusoudona.com.br. E é Essence Biz? A Essence Biz tem só o Instagram, @EssenceBiz_. ESSENCE.
E Isso. BIS, BIZ? BIZ, da abreviação de business, exatamente. Se seu sócio puder depois digitar aqui, que fica registrado para todo mundo poder ter acesso. Porque tem gente que é cliente seu que não sabia que a dona tinha fechado a loja Ah, física e está com interesse em comprar. Aí a gente já tem o exatamente. acesso. Ilma, para arrematar e fechar, vamos comentar sobre. Me dá um filme ou série que está em moda para desconstruir crenças, algo que venha assim à mente, que desconstrua a pessoa, reconstrua a crença ou faça a pessoa se repensar. Se é possível repensar. Pensar já é coisa complicada, repensar então. Repensar agora deixa eu pensar se eu assisti alguma série, algum Não filme. precisa ser nada novo, não, pode ser antigo mesmo. Tem um que eu precisava lembrar, é um filme francês que poxa, é um filme francês de um rapaz que começa a ter uma vida de mulher, para ele, inclusive, entender o que é viver o outro lado da história. Eu acho que esse faz você desconstruir muita coisa. Luiz França, lembra aí o nome, põe, por favor. Eu não lembro o nome do filme, é um filme francês. Tá na Netflix. E série. Eu tô num tempo sem assistir série, eu tava numa maratona daquelas bem de Grey's Anatomy que não vai ajudar em nada nesse nosso papo. Então não sei, eu vou pensar, E eu não sei te dizer. eu ia pedir para você um livro, mas eu vou pedir diferente ao que eu tenho pedido a todo mundo, até mesmo por sua formação. Eu sou dos que pensa que quem quer entender pessoas mais do que livro técnico deveria ler romance. Romances de bons escritores que sabem interpretar, sei lá, um Leonardo Padura, um Steinbeck, Machado de Assis. Indica para as pessoas um romance para lerem nesse período, alguma coisa leve e aprofundado que trate bem do psique humano, alguma coisa que venha à sua cabeça sem pensar muito que tenha lhe chamado a atenção. Um autor, pode ser. Olha, bom, autor, apesar dos modismos que às vezes me incomoda, tem um livro que eu li que para mim fez muita diferença nessa fase, que é um do Por que fazemos o que fazemos, né? Eu acho que esse a gente foge um pouco da modinha de que tem que ter propósito para tudo, mas para que você faça uma reflexão muito interna do porquê que você faz aquilo que você faz. Porque se for para o outro, se for para ganhar dinheiro, você vai ter muita dificuldade. Que é de um desses filósofos contemporâneos, eu estou péssima de nome, não é o Karnal, é o Barbudinho. Clóvis de Não, o Barros. outro. O outro. São três. Clóvis, Karnal é o terceiro. Esqueci o nome dele. É o Careca? Não, Não. Careca e Karnal. Por que fazemos o que fazemos? É o nome do livro. Vocês vão descobrir aí. Eu esqueci completamente o nome dele. Eu Mário, sou péssima. Cortella, sim. Cortella, Por que fazemos o que fazemos? E um que eu acho que vale super a pena, embora não seja um romance, é mais uma autobiografia, mas que tem me feito muito bem ler, é um livro chamado Minha História, da Michelle Obama. Esse eu acho que vale muito a pena. A Michelle Obama realmente escreveu muito feliz naquele livro sensacional. Ela e aquele, como é, Mulher que Vive com Lobo, Mulheres que correm como lobos. Mulheres que Correm como Lobos. Está no top 10 do Brasil já tem um bom tempo, Exatamente. excelentes livros. Excelente livro. Eu queria, o filme, seu sócio esposo aqui pôs, o filme chama-se Não Sou um Homem Fácil. Isso, Não Sou um Homem Fácil. Esse é um filme muito interessante Bom, para já ser temos 3 visto. indicações para ver durante a semana de São João, para quem não fosse. Bom, espero que ninguém saia. De E preferência. de preferência, para ver se a gente sai logo dessa. E eu queria agradecer, foi um papo muito gostoso, eu nem senti passar a 1 hora que a gente vem conversando aqui. As Obrigada. pessoas também, temos 22 pessoas, a gente mais conectando agora. Tida, eu adoraria, mas o Instagram já me cortou 2 vezes. Eu tive que voltar a conexão apenas para me despedir. E por experiência eu não Ele faço mais corta essa, que mesmo. foi horrível. Ele corta e nem avisa. Eu queria agradecer a presença de todos, mais uma vez, na live da Junior Achievement Bahia. Para quem não nos conhece, nós somos uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo único de levar ensinamento e aprendizado empreendedorístico de finanças para jovens mentes do país. Levamos
esse ensinamento para as escolas públicas, privadas, sem custo adicional, e vivemos apenas do apoio de vocês e do público em geral. A gente está com o livro Falando Sem Livro, temos um livro delicioso, é escrito por um dos mestres em empreendedorismo no mundo. Ele pegou, me parece que 100 cases de estudos de jovens que saíram das escolas das quais ensinamos e vieram se tornar empreendedores de sucesso. Estados Unidos, Brasil, Europa, Ásia, por todo o mundo. Quem tiver interesse em conhecer o livro, adquirir o livro, toda a renda advinda das vendas desse livro serão revertidas nos nossos projetos em escolas públicas por Salvador, região metropolitana e o interior, onde conseguimos alcançar. E quem tiver interesse em apoiar financeiramente ou como voluntário, estamos abertos a recebê-los de braços abertos. Pode entrar em contato com o Tainan através do nosso Instagram, esse mesmo que vos fala. Ima, muito obrigado mais uma vez. Obrigado à presença de todos. Foi um grande prazer. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.